Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições municipais desse ano. E hoje recebemos aqui Thaís Ferreira, vereadora do PSOL, que está tentando a reeleição. Tudo bem, Thaís? Tudo certo, tudo ótimo. Na correria, né? Thaís está entre uma agenda e outra e conversando com a gente aqui. Vamos falar sobre a ideia dessa série de entrevistas, né? Falar sobre ideias, propostas dos candidatos às eleições desse ano para o eleitor que acompanha o Diário do Rio escolher melhor em outubro. Thaís, vamos começar falando sobre uma pauta que você, inclusive, você é colunista do Diário do Rio, né? Uma pauta que você fala muito nos textos, que é sobre a violência obstétrica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, explicasse para o eleitor o que isso implica e quais são as ações do seu mandato em relação a essa pauta. Perfeito. A violência obstétrica é aquela violência que acontece no período tanto da gestação, quanto do parto, quanto do pós-parto imediato, e ela pode se estender também por aquele período que a gente chama de puerpério, né, que são os 6 primeiros meses, falando de forma clínica, né, da pessoa que acabou de parir, mas pode se estender por até 2 anos, gente, considerando que a pessoa vai lactar, né, vai amamentar essa criança. E a violência é caracterizada tanto pelas práticas, né, físicas mesmo, manobras que já são desconsideradas, a questão da episiotomia, que é aquele corte no períneo, né, infelizmente ainda acontece muito. Violência física acontece também no sentido de empurrões, infelizmente as gestantes na cidade do Rio de Janeiro ainda sofrem com esse tipo de violência. E também a questão da violência na dimensão psicológica ou institucional, negligenciar ou desqualificar o relato da mulher gestante naquele momento tão importante, dizer, né, que aquela dor é uma dor inexistente ou que ela não deveria estar sentindo aquela dor. Institucionalmente pode acontecer também o caso de negligência médica, o atraso, tudo que ocorre nesse sentido, nesse período, que a gente chama de ciclo gravídico puerperal, como eu já expliquei, pode e deve ser considerado, tipificado como violência obstétrica. E aí a gente precisa combater aquelas que já aconteceram, então por isso que a notificação, a denúncia é tão importante, mas o foco principal é a prevenção. É um tipo de violência completamente evitável, não deve acontecer, e para isso sim a gente tem que ter política pública, né? Eu tive aí a oportunidade de não só criar algumas leis, assim também como aprovar essas leis, mas instituir na Câmara uma comissão que combate a violência e o racismo no ambiente obstétrico, porque tem essa outra dimensão da violência, né, que acessa também os corpos das gestantes negras, que a gente precisa tratar institucionalmente. Então, nesse sentido, a gente veio aí, né, conceituando e criando essa comissão que faz fiscalizações, né, sempre que demandada, né, também. A gente tem um caso de violência, eu estou, inclusive, nesse trânsito para atender um caso no Hospital Albert Schweitzer. Infelizmente, uma mulher deu entrada com 3, 4 meses de gestação, teve um aborto espontâneo por conta de outras complicações, e agora essa mulher também está indo a óbito, e a sua família está desesperada por conta da negligência. Então, existem esses casos onde a fiscalização, que é um papel tão importante, né, de todo vereador e de uma vereadora como eu, tem que ocorrer. Então a gente fiscaliza sobre as demandas, mas fazemos também fiscalizações periódicas, né, entendendo que as demandas, elas são também estruturais. A gente está falando de 13 maternidades no Rio de Janeiro, a gente teve agora, né, mais 2, eram 11 só, então tivemos mais 3, na verdade, acho que com a casa de parto são 3, vamos contar assim. Então a gente faz fiscalizações periódicas para garantir que as estruturas estejam adequadas, e a gente faz com que essas fiscalizações tornem cobranças, né? Sejam elas as indicações legislativas, quando a gente indica que, por exemplo, uma maternidade que não tem, precisa ter um banco de leite. E a gente sabe que o banco de leite salva a vida, né? A gente está falando de crianças numa UTI neonatal que precisam, sim, do leite humano para saírem dessa condição com saúde plena. Então, a gente faz esse tipo de fiscalização, esse tipo de indicação, e também fazemos os requerimentos de informação, já porque acontece muito das pessoas negarem, né, que a violência obstétrica ocorre, como você perguntou. Então, a gente requer informação para ter acesso à sindicância, a protocolos, para saber como a gente pode tratar esse tipo de caso, e, não menos importante, o investimento público, gente, informação mesmo, para que a gente possa mudar os protocolos de atendimento, para que eles sejam adequados a proteger a vida das mulheres e das crianças também. Bom, Thaís, uma outra pauta frequente no seu mandato é em relação às crianças, adolescentes, né, educação infantil. Hoje o Rio ainda tem um problema com creche, né, um déficit de creches para atender mães e crianças. Como é que o seu mandato está atuando em cima disso, fiscalizando, cobrando?
Queria que você falasse também sobre São Paulo. A gente teve uma conquista histórica, gente. A gente sabe que o plano diretor foi um documento de muita luta, né? A gente tem hoje algumas críticas que a gente segue fazendo. É importante a gente seguir criticando, sim, como se pensa a política urbana na cidade do Rio de Janeiro. Mas nesse plano diretor específico, a gente conseguiu aprovar pela primeira vez na história da cidade do Rio de Janeiro uma emenda de minha autoria que colocou um capítulo sobre a política urbana pensada para as infâncias. E nesse capítulo, nesse anexo, a primeira coisa que a gente aprovou foi a priorização da construção de novas creches, da adequação também de equipamentos que possam ser transformados em creches para que a gente possa zerar a fila das creches no Rio de Janeiro. Essa é uma conquista que a gente precisa continuar fiscalizando, cobrando em cima. Não adianta, está na letra fria da lei. Tem que sair para a realidade, né? Então, por isso que é um papel importante hoje de fiscalizar o que a gente conseguiu aprovar. Nesse sentido, a gente fez um sem número de levantamentos, né? Não só eu, como outros vereadores, assinamos conjuntamente uma série de levantamentos para a gente poder atestar o déficit que existe na cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, priorizar o investimento para a gente sanar isso, né? E aí a gente está falando sanar, de zerar a fila de vagas de creche na cidade, mas a gente tem que entender que isso tem a ver com o território que o equipamento está instalado, porque muitos problemas são porque a própria prefeitura passou a encerrar, né, as turmas de berçário, um acolhimento que é essencial, um cuidado que é essencial para as crianças e também para as famílias de mulheres trabalhadoras. A maior parte das mulheres, né, infelizmente, estão nesse arranjo monoparental feminino, né, que a gente fala que são as mães solo. Então a gente precisa tratar de política do cuidado. A gente protocolou, né, o projeto de lei que institui na cidade do Rio de Janeiro uma política voltada para a economia do cuidado, e isso tem tudo a ver com as creches para as nossas crianças. Quando a gente fala também de garantia, né, do acesso, a gente precisa pensar nos profissionais da educação infantil. A gente tem aí uma prefeitura contratando mais, né? Infelizmente a gente precisa ter convocação, precisamos de concurso, porque o vínculo é parte fundamental da educação infantil, que começa na creche. A creche, a gente sabe que não é um processo de escolarização, é um processo de cuidado, mas a gente está aí nessa luta para que haja uma real priorização, né? A gente tem, eu sou entusiasta não só da primeira infância, mas de todas as infâncias, mas eu me apego bastante ao artigo 227 da nossa Constituição, que ele vai falar, entre outras coisas, sobre prioridade absoluta. O Rio de Janeiro tem o Orçamento Criança e Adolescente, o OCA, né, que foi aprovado em legislaturas anteriores. Um dos meus grandes esforços é da gente poder implementar e aplicar com prioridade absoluta o investimento para as crianças do nosso município, com esse foco, sim, nas creches, mas também com foco na qualidade dessa oferta. E isso tem tudo a ver, como eu já falei, com os profissionais de educação infantil, mas também com a criação de ambientes melhores para as nossas crianças, para que potencialize, sim, o seu desenvolvimento pleno. Então, nesse sentido, vocês podem pesquisar, gente. A gente tem uma produção legislativa que não se encerra só nos projetos de lei, mas que também fica muito alinhada com a necessidade que eu já falei de fiscalização, requerimento de informação, indicação sobre o que precisa ser mudado. Então, a gente está trabalhando por esse viés, e o que eu queria mesmo reforçar é essa questão de que todo mundo se aproprie dessa possibilidade no planejamento urbano da cidade. A gente tem um capítulo específico onde a prefeitura aprovou uma emenda em que se compromete a fazer a priorização da construção de novas creches na cidade a fim de zerar a fila de vagas. Tem uma outra fiscalização do seu mandato que foi em relação aos alimentos, né, que são servidos nas escolas. Foi a pauta, era comida de verdade nas escolas. Como é que foi isso na época e melhorou? Hoje as escolas têm alimentos de verdade para as crianças ou continuam comendo processados, e que era uma das questões na época? A gente teve uma lei, né, que já estava sendo articulada na legislatura anterior, que foi para fazer a proibição dos alimentos ultraprocessados nas escolas. Nós fizemos aí uma parceria com o Instituto Desiderata, que estava articulando, né, fazendo uma advocacy pela aprovação dessa lei, até para que essa lei não fosse esvaziada, porque existem alguns interesses, né, de indústria mesmo, mas outras impossibilidades por conta dessa falta de priorização no orçamento, para que a gente possa ter uma alimentação melhor. Mas a gente falou, bom, a gente vai aprovar uma lei que é para ter comida de verdade na escola, mas a gente tem que entender como as nossas crianças, como a educação, como esse equipamento está interagindo com essa comida, né? Então a gente fez uma grande chamada ali no entorno das escolas para entender como é que isso acontecia. E sim, hoje a gente já não tem nas escolas, na cozinha, né, das escolas do Rio de Janeiro, o oferecimento dos alimentos ultraprocessados.
Isso é uma grande vitória. Isso se reflete na saúde, na educação das crianças também, né? Que a gente está falando do ambiente da escola como ambiente de socialização com o bem-estar. Então, você comer mais legumes, mais frutas, mais verduras, isso faz com que você não só se alimente melhor, mas com que você entenda melhor o ciclo de produção desse alimento que chega para você. Muitas escolas chamaram a gente para conversar sobre alimentação saudável com as famílias, porque aí a comissão, né, eu presido na Câmara a comissão permanente de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, nesse sentido, a gente se coloca à disposição também das escolas do nosso município para fazer a promoção do direito da criança em qualquer equipamento público que seja. O direito à alimentação saudável, ele também é garantido. Então, a gente vai lá e conversa, né, com a comunidade escolar toda, para que a gente possa ter esse entendimento do porquê que é importante o não oferecimento dos ultraprocessados e o reflexo disso na saúde da família inteira. A gente teve resultados positivos, sim. Foi bastante interessante ver o próprio engajamento das crianças em melhorar a alimentação da sua família, mas, infelizmente, a gente ainda está no cenário de que muitas famílias, muitas crianças, elas só passam com aquela refeição da escola o dia inteiro, né? Então, aí acaba que chegando em casa, a gente não tendo segurança alimentar, a gente não consegue garantir com que aquela criança entenda até mesmo a importância daquele momento de refeição. Porque, na escola eu como, em casa não. Então, em casa, aquele lugar de comer um alimento que não é saudável, de comer o alimento que tem para ser comido, né? A gente está falando aí de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro passando fome. Boa parte delas são famílias formadas por mulheres e crianças. Então, a gente tem alguns desafios, né? Mas foi bom ver o resultado desse trabalho de articulação com a aprovação da lei que tirou os ultraprocessados das escolas e com essa parceria com a nossa comissão que levou à conscientização sobre uma alimentação saudável e o seu impacto na vida das crianças, prioritariamente, e das suas famílias também. Então, funciona o trabalho legislativo, né? Isso é bastante importante também a gente reafirmar. E em relação a essa comissão que você preside, de defesa das crianças e adolescentes, que outras ações você acha que vale destaque, que você pode falar que funcionou também a fiscalização, a ação da comissão? O que mais que você pode falar em relação a isso? Olha, a gente aprovou uma lei importantíssima, que é uma lei que ela instituiu nas escolas, né, as práticas de mediação de conflito e as práticas restaurativas, né? A gente está falando aí desses últimos anos, né? Desde 2021, o pós-pandemia trouxe a violência à escola e a violência na escola com um grande alerta, uma grande preocupação. Tivemos alguns casos aí de grande mobilização, não só aqui na nossa cidade, mas em âmbito nacional também. Esse reflexo, né, da dificuldade de socialização, do acirramento das desigualdades, então esse foi um projeto muito importante, que inclusive é um projeto de referência para a ronda escolar da Guarda Municipal, é um projeto de referência para a própria SME, quando vai pensar aí os protocolos de segurança na escola. Então a gente ficou muito feliz com a aprovação dessa lei. Eu acho que a gente também teve um avanço significativo quando a gente aprovou a lei que institui, né, as sanções administrativas para as pessoas que discriminam as pessoas autistas e as suas famílias. Infelizmente, nesse período, a gente acolheu por parte da comissão muitas denúncias de capacitismo relacionadas às crianças com autismo. Então, a gente tem essa lei na cidade hoje para que essas famílias possam ter segurança, né, um amparo legal, e a gente não vai tolerar esse tipo de discriminação, é bastante importante. A comissão teve uma atuação também bastante importante quando a gente fala da cidade em relação às questões do direito à mobilidade urbana das crianças também, né? A gente sabe que tem um sem número de crianças que ficam sem ir para a escola por conta das operações policiais. Então, a comissão esteve atuando junto dessas famílias, dessas crianças, pela garantia da sua segurança. O município ele não pode ser omisso nesse lugar, né? Então, quem está pensando o cuidado, quem está pensando o trajeto das crianças até a escola em territórios vulnerabilizados, sejam pelos tráficos de drogas ou pelas milícias, foi a nossa comissão, e a gente teve uma produção de ofícios mesmo para tranquilizar essa comunidade escolar e poder prover esse amparo. Foi algo bastante importante também. Nós realizamos muita ação de participação social a partir das infâncias na Câmara Municipal, né? A gente retomou aí tanto o plenarinho quanto o parlamento juvenil, um pedido aí que eu fiz pessoalmente, né, ao presidente da casa para que a gente pudesse retornar. Quando retornamos, eu estava de licença maternidade, mas pedi para vários colegas, né, impulsionei que eles participassem, que eles não deixassem o parlamento juvenil morrer, uma parceria com a SML, que fez as eleições aí para as crianças estarem na Câmara, e eu também sempre fiz essa ação do plenarinho para a construção de políticas públicas com as crianças. Eu acho que um outro feito também, foram mais de 100 e poucos projetos de leis aprovados, né? Então a gente tem bastante coisa para falar.
então às vezes até falha a memória e foram muitas conquistas. Mas eu citaria esse lugar da participação da criança, isso foi muito específico do nosso mandato. Citaria essa questão também da promoção e da proteção da vida desde o começo da vida, né? A gente trouxe para a cidade também a questão do dia da primeira infância, da semana da primeira infância, do dia do brincar, esse lugar de levantar a bandeira política do brincar como um direito, numa cidade como o Rio de Janeiro, que também é bastante complexa para as nossas crianças brincarem na rua. A gente trouxe isso e fizemos também a aprovação do programa de fomento e difusão do brincar na cidade. Então, essa é uma lei que ela protege não só a criança que brinca, que é o principal foco. Na verdade, a gente também fala sobre fomentar as ações dos brincantes, né? Os adultos, contadores de história, recreadores, que trabalham com esse universo, que proporciona às crianças o melhor tipo de aprendizado, né? Porque a gente tem que reafirmar que o melhor jeito de uma criança aprender é brincando. Hoje a gente tem uma lei na cidade que fomenta, e isso pode abrir portas aí, tanto para a gente ter um dia um centro de referência do brincar na cidade do Rio de Janeiro, eu não posso deixar de sonhar, mas também para a gente facilitar o acesso aos programas de fomento e editais para as pessoas que fazem acontecer a cultura do brincar na cidade, porque é o que resgata de verdade muitas crianças em situação de vulnerabilidade. Pô, muitas coisas mesmo para falar. Mas a ideia da entrevista aqui é essa, dar espaço para o candidato falar realmente sobre ideias, propostas e realizações. Então, aí em relação a essa pauta que é muito cara ao seu mandato, que é o combate ao racismo no Rio, o que já foi feito e o que pode ser feito para tentar reduzir ou acabar com esse grave problema histórico da cidade. Essa mesma outra pauta que a gente trabalhou de forma estruturante, né, já que a gente está trazendo a bandeira de combater de forma irrestrita o racismo, mas sabendo também que a gente precisa fazer a afirmação positiva, né, dessa perspectiva da sobrevivência, da existência da nossa população negra no Rio de Janeiro. Então, a gente teve bastante cuidado de fazer a exemplo do que o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial define, né? Então, meu primeiro projeto protocolado foi o Estatuto da Igualdade Racial, para espelhar mesmo esse sistema nacional que já garante, né, as ações afirmativas, as políticas públicas de prevenção e combate ao racismo. E aí a gente conseguiu a aprovação desse projeto de lei. Você veja só, foi meu primeiro projeto de lei protocolado, mas eu consegui a aprovação dele recentemente, né? Apenas esse ano, foram 3 anos e meio quase aí de luta para conseguir a aprovação, entre ter que reescrever, escrever o projeto de novo, mudar. Infelizmente, há muita resistência ainda quando a gente fala sobre a racialização das políticas públicas, apesar de termos, né, várias evidências da necessidade, apesar de o racismo ser um crime tipificado, a gente ainda precisa fazer esse tipo de luta, mas aprovamos esse projeto importante. É um projeto que coloca o Rio de Janeiro na modalidade plena do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ou seja, a partir desse projeto, dessa lei, na verdade, né, que vai ser sancionada brevemente, eu espero, o nosso município, ele pode firmar convênios, firmar consórcios, ele pode ter verba destinada diretamente para as políticas afirmativas na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode ter um fundo, né, para as políticas públicas de promoção da igualdade racial. E é importante dizer que a gente não está falando só da população negra, né? A gente está falando também da população indígena, que em contexto urbano existe na cidade do Rio de Janeiro, que precisa estar contemplada também pelas políticas afirmativas. Então, é uma luta coletiva dos povos originários, do povo negro, a qual eu muito me orgulho de ter aprovado, mas não paramos por aí, né? A gente ficou esperando o estatuto ser aprovado, mas dentro do Reviver Centro, né? Uma lei aí emblemática da nossa cidade, a gente conseguiu aprovar uma emenda por unanimidade, que foi a emenda que instituiu o Distrito da Memória e Vivência Africana. Esse distrito, né, está sendo muito bem utilizado aí, né, pelo próprio Poder Público Executivo Municipal. Então, a gente vê essa efervescência toda que está acontecendo no território da Pequena África sendo possibilitado por essa emenda que a gente colocou na lei. Isso é muito importante, é muito recurso, né, muito dinheiro vindo para a cidade do Rio de Janeiro a partir dessa possibilidade. A gente mudou até mesmo o nome do VLT, né, o VLT Cidade do Samba, agora ele é o VLT Tia Ciata. Importante também, a gente disputa pelo simbólico, a disputa por como a nossa cidade comunica a nossa história. Muita gente acha que nome de rua é qualquer coisa, mas não é. É uma necessidade importante que a gente tem no planejamento urbano também. E se a gente pode linkar isso com a memória, com a vivência dos povos africanos, das nossas matriarcas, a gente tem uma potência muito grande de reconhecimento. Então, hoje o VLT Tia Ciata,
por conta de uma das minhas primeiras também projetos de lei. Sou coautora de um projeto que a gente assinou compromisso ainda na campanha para vereadora, né? Então, é o projeto que instituiu o Programa Municipal de Atenção à Saúde da População Negra, outra política bastante importante. Sou autora também, né, da política que combate o racismo no ambiente obstétrico, com curso, com formação continuada, para que a gente possa interromper. Aprovamos também uma lei que foi vetada. O prefeito aprovou a lei, mas vetou o cartaz. A gente fez uma lei para que a gente tivesse um cartaz informativo nos ambientes obstétricos, né, seja na clínica da família, durante o pré-natal, ou nas maternidades, indicando que racismo é crime e que a gente precisa denunciar, principalmente nesse momento. A gente aprovou essa lei, mas o cartaz afixado no equipamento público foi vetado. Então, a gente está aí lutando para poder derrubar esse veto também, para a gente ter essa indicação na forma da lei. E tem muita, eu acho. Vou indicar que vocês vão até as nossas redes, até o nosso site e pesquisem, porque foi muita proposição importante no sentido tanto de valorização, de memória, de pertencimento, mas de políticas estruturantes, como o Estatuto da Igualdade Racial, que eu já falei aqui. Temos o Dia da Pessoa Transista, uma grande parte das mulheres, chefe de família, negras da cidade do Rio de Janeiro, encontraram-se nesse fazer, que não é só estético, né, que é o fazer de trançar cabelos para acessar renda, para tirar suas famílias da miséria. Então é muito importante essa valorização dessa categoria profissional no Rio. Fizemos a Lei de Oportunidade Cultural, ainda não é lei, projeto de lei de oportunidade cultural e o Tom Cobra, para a gente poder fazer cotas ainda maiores para a produção e fazer cultural de negros e negras na cidade do Rio. A gente tem também uma produção legislativa que me orgulha mais uma vez e que a gente precisa continuar, né, para seguir lutando pela aprovação, né? Quando a gente fala de proposta para reeleição, a gente tem essa oportunidade, né, de que as pessoas pesquisem o que nós já produzimos, de que as pessoas entendam quais são os projetos que nós estamos lutando para aprovar, né? A gente fez a aprovação de utilidade pública do Quilombo Aquilá, que é uma remanescência importante na cidade do Rio de Janeiro, da população quilombola. A gente está lutando pela utilidade pública do IPCN, né, que é o Misturas Negras. Então, é super importante essa atuação legislativa, né? E a gente está lutando pela continuidade dela, justamente por entender o quão transformadora ela pode ser e o quão benéfica, né, gente? Só para a gente falar que quando a gente está, por exemplo, aprovamos uma lei que instituiu o Julho das Pretas, o mês de julho, né, um julho utilizado pelas mulheres negras do movimento negro, das culturas, né, no nível brasileiro, surgiu no Nordeste, a gente aprovou aqui no Rio de Janeiro e a gente teve aí a Secretaria de Promoção de Políticas para a Mulher, desde essa nossa aprovação, abraçando essa lei e fazendo com que, a partir do Julho das Pretas, mulheres negras, empreendedoras pudessem ter acesso aos cursos, à sua formação profissional. Então, a gente tem um impacto muito grande, né? Se a gente for falar da população do Rio de Janeiro, onde grande parte é mulher e essa grande parte também é mulher e negra, a gente está falando de milhões de pessoas impactadas por uma política pública quando o Poder Executivo tem interesse de fazer a aplicação delas. Você falou sobre todas as suas ações, realizações, projetos, seus primeiros projetos na Câmara. Eu queria que você falasse sobre a sua experiência, de como é que é ser uma mulher preta, mãe, numa Câmara ainda muito branca, ainda muito masculina, muito problemática, como a gente sabe que é, como são as casas legislativas do Rio de Janeiro, tanto municipal quanto estadual. Eu queria que você falasse a sua experiência e por que é importante você falar nesse espaço. Olha, é uma experiência bastante peculiar e desafiadora, né? Eu sou mãe e não sou mãe de uma criança só, né? Eu sou mãe de 4 meninos negros, inclusive um deles que já morreu por conta dos problemas que eu combato hoje, né? Eu tive um filho que morreu por conta da negligência, da violência obstétrica, então é um contexto bastante desafiador porque o que eu lido, né, todos os dias para transformar através das políticas, para dar escala para aquilo que funciona, são problemas que eu já vivi. Isso traz uma especificidade de que é uma política que te afeta completamente, né? Quando você não resolve aquele problema, você sabe que é você que não vai dormir no final do dia. Quando eu não resolvo o problema de eu garantir direito à cidade para meninos negros no Rio de Janeiro, eu não estou resolvendo o meu problema também, porque o meu filho mais velho tem 10 anos e, infelizmente, já sofreu com a violência da própria Guarda Municipal. Então, é um lugar de muita vulnerabilidade também.
porque esse discurso, né, quando a gente traz para uma primeira pessoa que representa uma coletividade que é vulnerável na cidade, ele se torna muito ameaçador, né? A gente fica refém de piadas jocosas, né? Fica refém dessa ligação que fazem da nossa figura a uma figura que se vitimiza o tempo todo, quando, na verdade, a gente é vítima, de fato, dessa desigualdade toda, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto mãe, enquanto oriunda da periferia, que também traz uma outra complexidade, né? Então, as violências políticas de gênero e as violências raciais na política, elas acontecem o tempo todo, desde aquele equipamento público negar que você seja quem você é, né? Então, eu passei por esses períodos de, nossa, foi eleita. Não, mas quantas vezes eu não fui barrada na Câmara até que entendessem que, de fato, eu era vereadora? Algumas vezes, né? Isso aconteceu mais de 3 vezes comigo. Aí, depois, você tem que provar que a sua produção legislativa é extremamente qualificada, quando do seu lado tem proponentes que estão lá há várias legislaturas que nunca propuseram um projeto que tivesse que ser posto a essa prova, né? E aí você se põe a essa prova e as pessoas falam, mas nossa, até que você é uma pessoa tão inteligente, onde é que você aprende? Você tem que ficar sempre trazendo a evidência da sua qualificação para aquele espaço, porque para você não pode existir a régua do mediano, né, da mediocridade. Você tem que ser excelente demais e provar por A mais B sempre essa sua excelência, né? Então aí você faz um discurso e fala, nossa, eu não sabia que você falava tão bem. Ou, nossa, eu não sabia que você é capaz de fazer isso. Caramba, esse seu projeto é bom a beça, mas você é tão jovem. Então, existem uma série de desqualificações que a gente vai enfrentando nesse dia a dia da política que são importantes da gente colocar como evidência sintomática mesmo dessa desigualdade, né, de representação e dizer que a gente precisa mudar esse cenário. E, assim, o mais importante é a gente dizer que a gente só muda esse cenário se a gente tiver também uma mudança na mentalidade de quem vota, né? Porque quem está elegendo esses representantes somos nós, homens e mulheres, né? A gente que vai decidir, definir na urna. Eu falo hoje lugar de representante, mas continuo sendo uma cidadã que exerce tanto o direito quanto o dever do voto. Então, é essa mentalidade que tem que mudar. A gente tem que começar a fazer com que as pessoas vejam em pessoas como eu, em pessoas diferentes de mim também, porque existe uma diversidade entre nós, né? Porque senão acaba sendo aquela coisa, mas vocês são todas iguais. Tipo, eu não sou a Tainá de Paula, né? Eu sou a Thaís Ferreira. Passamos por isso esses anos. Era Tainá Ferreira ou Thaís de Paula? Somos mulheres completamente diferentes, com trajetórias completamente diferentes, com bandeiras de luta que se conversam, como de muitos outros vereadores, entre negros e brancos, mas até de partidos diferentes, mas somos colocadas na mesma caixinha. Por que não? Por que tem que ter várias de vocês, né? A diversidade entre nós, ela existe, ela precisa também estar representada na política. Não é possível mais, eu aí faço esse apelo aqui durante a entrevista, né, que a gente siga com uma Câmara que, dentre os seus 51 vereadores, tem apenas 9 mulheres, 10 mulheres, né, quando a gente vai falar de quem saiu, de quem voltou. É impossível, gente, que a gente siga assim, sendo que nós somos, né, nós mulheres, somos a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma população de 54%, né? Então, que essa representação também se reflita nos parlamentos, porque isso ajuda na sobrevivência e na manutenção de mulheres como eu e tantas outras, tão poucas outras, na verdade, né, que estão ocupando esse espaço lá. E eu acho que um grande aprendizado desse período foi o de fazer a afirmação positiva mesmo da possibilidade que eu sou dentro do Parlamento do Rio de Janeiro, né? Mais do que disputar quem produz mais, quem produz menos, quem é o melhor vereador, a melhor vereadora, que existem esses ranqueamentos aí, que para a população de nada servem, eu acho que a gente tem que fazer uma afirmação positiva do quanto que a gente transforma apenas, não só estando lá, mas também apenas estando lá. Eu com meu filho amamentando, presidindo uma sessão, eu levando crianças ali para dentro, eu com as minhas cores, com o meu turbante. A representatividade, ela precisa ser qualificada, mas ela também precisa ser legitimada, e é isso que eu tenho me desafiado a fazer todos os dias. Bom, estamos chegando aqui ao final. Já te agradeço. Muito obrigado, Thaís, por ter estado aqui conosco. E aproveito para pedir para você deixar seu recado final para o público do Diário do Rio, para eventualmente futuros eleitores ou não, você falar um pouco sobre suas redes, deixar um recado, enfim, espaço aberto para você falar, para a gente fechar a entrevista aqui. Obrigado. Perfeito. Acho que acabei falando bastante, né, nessa minha última colocação sobre uma necessidade que a gente tem enquanto corpo eleitor mesmo, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso país. As eleições municipais são as eleições
muito importante, porque é no município que a cidade acontece, é no município que a política alcança a ponto, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, como é que a nossa cidade está sendo cuidada. Então, é uma eleição prioritária para o país inteiro. Acho que vale a pena a gente sempre reforçar que quem tem poder e quem deve continuar tendo poder é o nosso povo. As pessoas que estão ocupando os cargos eletivos, elas têm que sim colocar a cara para receberem as cobranças, as críticas, né? A gente precisa também se acostumar. Não existe essa autoridade máxima, né? Ninguém é unanimidade. Então é muito importante a gente estar aí comprometido com colocar nesses espaços de negociação do poder aqueles e aquelas que estão abertos para a construção coletiva, para a participação social com transparência. Transparência deve ser um valor inegociável nas eleições. É muito importante a gente saber o que está acontecendo, poder cobrar de um mandato, poder ter acesso aos documentos públicos que existem. Isso aí é uma coisa que eu sempre estou dando esse recado para todo mundo. E aí, vou advogar aqui pelo que é prioridade absoluta para todo mundo, gente. Eu estou falando da política das crianças mesmo. A política das crianças não é uma política menor. Na verdade, ela é a maior política que existe. Todos os representantes, desde aqueles que ocupam o cargo máximo de poder, até os da alta gestão, passando para as pessoas que estão vereadoras como eu, já foram crianças e esse passado não é tão distante. Tudo que tem que acontecer na infância não fica só na infância. Aquilo que a gente consegue ter acesso de direito, de dignidade, a gente com certeza não só leva para a vida toda, mas é o que abre as nossas portas ao longo da vida, até mesmo tomar boas decisões. A gente está falando da formação, né? A gente está falando da formação integral, a gente está falando de caráter, para quem gosta de falar sobre isso, a gente está falando de plasticidade neural, como o nosso cérebro vai funcionar, é sobre isso que a gente está falando. Então, gente, é necessário termos representantes que priorizem a fase mais importante da vida de qualquer pessoa. Existe uma janela dos 0 a 6 anos, eu sempre gosto de repetir isso também, que é a primeira infância, que é a única janela capaz da gente de verdade tratar sobre justiça social. Quem gosta de falar de um viés econômico, a cada $1 investido na primeira infância, já se tem um retorno de $17 ao longo da vida. Então não é uma política para futuro, é uma política para agora. Mas eu gosto de falar de justiça social mesmo. Eu gosto de falar dos meninos e meninas que estão mais vulneráveis, daqueles que saem da escola mais cedo, daquela menina que vai engravidar precocemente, daquele menino que vai entrar em conflito com a lei e vai se tornar um transtorno para todo mundo, inclusive para a família dele, daquelas que vão estar desempregados ou em situação de rua. Para mudar essa história, é preciso começar pelo começo dela, e o começo é a infância, o começo é o processo de gestação. É por isso que eu não abro mão de representar todas as pessoas a partir dessa grande agenda. Muito me orgulho, sim, de ser a vereadora das mães, das criancinhas. Às vezes as pessoas falam rindo e brincando, das famílias de verdade, de todas as famílias, porque eu tenho certeza que o impacto que a gente faz com as políticas para as infâncias e para as maternidades na cidade do Rio de Janeiro é um impacto de curto, de médio e de longo prazo, e é o que vai garantir sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental, num futuro que já está pertinho, que logo, logo bate na nossa porta. Então, quero deixar esse recado para vocês. Se comprometam com a agenda das crianças, se comprometam e assumam também o compromisso com quem está representando essa agenda da nossa cidade. No caso aqui, eu sou uma dessas pessoas, estou trazendo sim esse debate há bastante tempo, quero continuar, porque ainda temos muito a fazer, e aí vou deixar aqui o convite para você conhecer mais desse meu trabalho. Não à toa, foram mais de 100 e tantas leis aprovadas em quase 4 anos, mais de 1.500 ações de fiscalização, requerimento de informação, aquele outro negócio que a gente faz também, indicação legislativa, acolhimento de denúncias, e é muita correria. Tá tudo lá no meu Instagram, que é o @sou, SOU, _, aquela linhazinha baixinha, Thaís Ferreira. O meu Thaís, acho que está na tela, é com TH e sem acento. Lá você encontra o nosso site, encontra as ações que nós estamos colocando na rua, e espero que você se sinta contemplado por essa representação política que eu sou e que me ajude também a continuar nesse lugar que eu estou, que é tão impactante para todo mundo. Valeu, Thaís, obrigado. E obrigado à audiência do Diário do Rio. Continue acompanhando as entrevistas com os candidatos das eleições desse ano. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.